A Arctic Rose desliza silenciosamente ao longo da linha d'água do Mar de Bering. Enquanto a tripulação dorme, uma onda de água gelada invade o convés, inundando os compartimentos inferiores. Em 1988, o navio Sea Power foi construído como arrastão de camarão pela Kovacevic Boat Works em Biloxi, Mississippi. A Kovacevic Boat Works era um estaleiro famoso que construía diversos tipos de embarcações, como arrastões. Com 28 metros de comprimento, 2,45 de largura e 3,6 de calado, o Sea Power era um navio de casco de aço relativamente compacto, projetado para a pesca de camarão nas águas quentes do Golfo do México. Ele tinha guinchos hidráulicos para manusear a rede de arrasto, rebocada no fundo do mar para capturar camarões. O Sea Power tinha as características essenciais para a pesca costeira, mas foi projetado para operar em águas rasas e calmas, perto do porto. Assim, ele podia descarregar sua pesca rapidamente e voltar para o mar. Em 1991, o Sea Power foi vendido para a North American Fish Company, processadora e distribuidora de frutos do mar de Maryland. Eles renomearam a embarcação para Tennessee e a converteram em um navio processador de pesca, para que pudesse armazenar a captura a bordo. Assim, podiam expandir expedições para áreas de pesca distantes sem voltar ao porto com frequência. Uma adição significativa na conversão foi a instalação de uma unidade de processamento no convés principal, que é uma área dedicada onde a tripulação pode manipular e conservar até 5 toneladas de peixe por dia. Ao serem trazidos a bordo, a tripulação remove cabeça e vísceras dos peixes e os coloca entre grandes placas de metal congeladas, chamadas congeladores de placas. Isso preserva a frescura da captura, garantindo que ela atenda aos padrões de qualidade. Com capacidade de até 80 toneladas congeladas, o Arctic Rose podia armazenar sua captura por longos períodos. A captura processada e congelada pode ser vendida a preços mais altos para mercados que exigem qualidade premium. Na reforma, um pórtico em A foi instalado na popa para suportar as pesadas redes de arrasto. O pórtico em A possibilitou à tripulação içar capturas mais pesadas, essencial para a pesca de arrasto em águas profundas. Para essas novas operações, o motor principal foi trocado por um diesel Luger 6170 de 700 cavalos. Essas modificações aumentam as capacidades do navio, mas também alteram os cálculos de estabilidade, o que significa que a tripulação precisa entender e gerenciar a distribuição de peso à medida que preenchem o porão. Nos 8 anos seguintes, o navio Tenacidade opera na costa de Maryland, no meio da costa leste, bem distante das águas quentes do Golfo do México. Um tripulante desse período lembra da água entrando pelo prensa-cabos do eixo do hélice, onde o eixo sai do casco para a água. O vazamento alagou o compartimento do freezer. As bombas de porão que retiram a água da área de processamento estavam entupidas com restos de peixe e a tripulação teve que correr para desentupi-las. Em 1999, a Tennessee foi vendida para a Arctic Sol Seafoods de Seattle, especializada em espécies valiosas como o linguado do Mar de Bering e Golfo do Alasca. Particularmente valorizada nos mercados asiáticos, a Tennessee foi renomeada para Arctic Rose e levada para Washington para operar em sua nova frota Onus. No início de janeiro de 2001, o Arctic Rose se prepara para a próxima temporada de pesca nas águas frias e remotas do Mar de Bering. Em 13 de janeiro, ele parte de Seattle, Washington, com provisões, equipamentos revisados e uma tripulação de 15 marinheiros. O capitão David Rundle lidera a tripulação. Ele é um pescador experiente, com 17 anos na profissão, conhecido por ser aventureiro e cuidadoso. A tripulação está preparada para passar meses no mar, pescando em algumas das condições mais desafiadoras do mundo durante a viagem até o local de pesca. Os bancais do eixo começam a superaquecer. Os bancais sustentam e estabilizam o eixo do hélice, reduzindo o atrito entre o eixo rotativo e peças como a gacheta do eixo, que anteriormente permitiam a passagem de água. Os bancais do eixo podem superaquecer por atrito ou falta de lubrificação. Talvez pelo desgaste nas águas agitadas e frias da costa leste,
ou por adaptações posteriores. A embarcação, com modificações maiores, alterou as tensões da estrutura do navio. A tripulação tenta consertar e monitorar o problema instalando novos rolamentos e medidores de temperatura adicionais, mas isso não resolve o problema e a equipe precisa monitorar a situação sempre. A vedação do eixo do hélice começa a vazar. A vedação é um material flexível que sela o eixo do hélice e impede a entrada de água. Quando os mancais superaquecem, o eixo do hélice não gira tão suavemente quanto deveria. Pequenas vibrações danificam a vedação do eixo, o que permite que a água vaze para o porão de refrigeração. Operar em águas frias e turbulentas coloca pressão constante no eixo do hélice, aumentando o desgaste da vedação. A água entrando no porão altera o centro de gravidade da embarcação. No fim de fevereiro, Arctic Rose chega ao porto de Dutch Harbor, Alasca. É uma parada essencial para barcos de pesca reabastecerem, pegar suprimentos e checar equipamentos antes de seguir para o mar de Bering. Nathan Miller, um dos tripulantes que trabalhava como processador, deixa da embarcação porque está preocupado com a segurança e as condições a bordo. Ele logo é substituído e o Arctic Rose parte sem solucionar os problemas. Em 26 de março, o Arctic Rose retorna ao porto de Dutch para reabastecimento e suprimentos. A tripulação garante que a planta de processamento esteja pronta para lidar com o volume esperado de Flathead Sole, um alvo de alto valor que precisa que o processamento funcione de forma suave e eficiente. No dia 30 de março, o Arctic Rose deixa o porto de Dutch e segue para a ilha de St. Paul, onde completa o abastecimento de combustível. Esta ilha remota é um dos últimos postos antes do Oceano Ártico. Ela é o último ponto de preparação antes da tripulação ir ao Zemchug Canyon, a área do Flathead Sole. No processamento, a tripulação garante que todos os congeladores de placas estejam operacionais, prevendo uma temporada exigente e grande volume de peixes. À medida que a pesca começa, a tripulação e a embarcação são testadas enquanto o Arctic Rose se afasta da costa e enfrenta clima mais severo. Devido à temperatura quase congelante do mar de Bering, há alto risco de hipotermia para quem se expõe à água. A tripulação mantém seus trajes de imersão ao alcance das mãos caso os vazamentos do prensa-eixo piorem. Esses trajes impermeáveis são projetados especificamente para protegê-los na água gelada e aumentar suas chances de sobrevivência. Com sorte, o resgate chegará a tempo, mas onde estão indo levaria horas para serem alcançados. E mesmo com um traje de imersão, eles não vão durar mais do que 6 horas na água. Há um bote salva-vidas para 20 pessoas preso no convés, pronto para emergências. O Arctic Rose também enfrenta os ventos fortes que o mar de Bering costuma ter na primavera. Esses ventos geram ondas de até 5 metros, aumentando os desafios para manusear equipamentos pesados no convés. O frio, ventos fortes e mar agitado causam respingos que congelam na embarcação. O gelo adiciona peso à superestrutura e ao convés da embarcação, tornando-a instável. Com a chegada de abril, a tripulação do Arctic Rose enche constantemente o porão nas áreas próximas ao Canyon Zemchug. A tripulação trabalha 24 horas por dia, puxando várias cargas diariamente em arrastos, um trabalho exaustivo. Puxar redes pesadas e molhadas para o barco exige habilidade, trabalho em equipe e esforço físico. As redes de arrasto sustentadas pelo pórtico em A exigem atenção total da tripulação. As redes arrastam pelo fundo do mar, recolhendo peixes. Em seguida, a tripulação usa o guincho hidráulico para levantar a rede dos convéses. Todo esse processo exige concentração. Mesmo uma pequena mudança no peso da rede pode desequilibrar a embarcação em mares agitados. Cada captura aumenta o peso da embarcação. E mesmo que a tripulação esteja atenta ao equilíbrio da distribuição de peso a bordo, o peso crescente no porão lhes dá menos controle. Uma escotilha aberta ou vedação comprometida pode permitir a entrada de água em compartimentos críticos e afetar a estabilidade do navio. Na área de processamento, a equipe atua rapidamente para cada nova carga. Assim que os peixes são trazidos a bordo, eles são imediatamente decapitados e eviscerados, o que precisa ser feito antes de congelar a captura.
Os congeladores de placas zumbem ao processar cada lote, congelando rapidamente o peixe para manter sua frescura. O espaço é apertado e a área de processamento vira um local movimentado e escorregadio, enquanto a tripulação se apressa para preparar a captura. O vento da primavera se intensifica e as condições climáticas pioram. Águas quase a zero fazem o gelo entupir as bombas. O spray congelante sela as portas e cobre todas as superfícies, mas a tripulação continua avançando. O cansaço começa a aparecer com o passar dos dias, e eles continuam sua rotina, puxando as redes e enchendo o porão aos poucos. No dia 1º de abril de 2001, a tripulação termina uma série de arrastos à noite. A equipe do Convés guarda os equipamentos e se prepara para descansar antes das operações do dia seguinte. O capitão Randall entra em contato com o Alaskan Rose, um navio irmão que está pescando nas proximidades. Ele informa que as bombas de esgoto na área de processamento estão entupidas, causando atrasos. Mais preocupante é que as bombas entupidas têm dificuldade para remover a água acumulada a bordo. A equipe de processamento trabalha até a noite limpando, eviscerando e congelando a pesca diária. Eles guardam o peixe no porão e limpam o local, preparando tudo para o dia seguinte. Privados de sono, eles fecham descuidadamente uma porta estanque na área de processamento e vão se juntar à tripulação nos beliches. Na manhã seguinte, às 3h30, o Arctic Rose fica à deriva, enquanto a tripulação aproveita algumas horas de sono tão necessário. No convés inferior, o Arctic Rose leva uma grande carga de linguado flathead congelado empacotado no porão. Uma onda de água gelada invade o convés principal e inunda os compartimentos inferiores através da porta estanque mal fechada. Em poucos instantes, o Arctic Rose aderna fortemente, sua estabilidade comprometida além de qualquer recuperação. A tripulação é pega completamente de surpresa. Eles não conseguem ativar sinal de socorro nem alcançar os trajes de imersão. Com a água invadindo, o casco é forçado para baixo na água gelada. E em poucos minutos, o Arctic Rose vira e afunda sob a superfície do mar de Bering, em silêncio, desaparecendo nas águas escuras, com toda a sua tripulação de 15 pessoas a bordo. Às 03h35 depois que o Arctic Rose afunda sob as águas do mar de Bering, um rádio-baliza indicadora de posição de emergência ou rádio-baliza indicadora de posição de emergência transmite um sinal da última localização conhecida da embarcação. O rádio-baliza indicadora de posição de emergência ativa-se ao submergir a embarcação e flutua livremente. Ao emergir, ele envia automaticamente um sinal de socorro para alertar a guarda costeira sobre o problema do Arctic Rose. O Centro de Resgate da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América em Juneau, Alasca, recebe o sinal e responde imediatamente. Envia um C-130 Hércules da base aérea de Kodiak. Sua capacidade de longo alcance a torna ideal para localizar destroços ou sobreviventes na água e atuar como um retransmissor de comunicações. Às 8h45 depois que a Guarda Costeira recebe a transmissão do EPIRB, o C-130 chega ao local. Eles encontram apenas uma mancha de óleo e destroços espalhados marcando o local onde o Arctic Rose afundou. O navio irmão do Arctic Rose, o Alaskan Rose, junta-se à busca. Barcos e patrulhas da Guarda Costeira são enviados às últimas coordenadas conhecidas. Cortadores com barcos menores e instalações médicas são vitais em buscas longas e costumam ter convés para helicópteros, apoiando resgates aéreos e marítimos conjuntos. H-60 Jayhawk da base aérea de Kodiak unem-se à busca. Os Jayhawks são construídos para operar em condições climáticas extremas, vasculhando a área próxima à água. Entre os destroços espalhados, tripulantes do navio irmão Alaskan Rose encontram o corpo sem vida do capitão David Randall flutuando entre os destroços. Ele está vestindo sua roupa de imersão, mas já está na água há quase 6 horas e pode ser tarde demais. John Nelson, o primeiro imediato a bordo do Alaskan Rose, veste sua roupa de imersão e pula na água para tentar salvar David. Ele puxa o capitão inconsciente para bordo e a tripulação começa a fazer reanimação cardiopulmonar. Após 1 hora tentando reanimá-lo, o capitão Randall é declarado morto.
O restante da tripulação está desaparecido e, à medida que as horas passam, a busca se torna mais desesperada. Apesar dos esforços, as equipes de busca encontram só trajes de imersão vazios que os tripulantes tentavam vestir ao afundar o navio. Em 5 de abril de 2001, após 3 dias de buscas, a Guarda Costeira suspende a missão e declara os 14 homens desaparecidos no mar. Após a tragédia do Arctic Rose, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América criou uma junta marítima para investigar a causa do naufrágio. Ao longo de vários meses, os investigadores analisaram o projeto do Arctic Rose, as modificações estruturais e as práticas operacionais para tentar entender o que pode ter levado à perda dos 15 tripulantes. Em dezembro de 2003, o relatório final da Guarda Costeira concluiu que a causa mais provável do naufrágio foi o alagamento através de uma porta-estanque mal fechada ou aberta na área de processamento. A falha provavelmente permitiu a entrada de água do mar em compartimentos essenciais, desestabilizando rapidamente a embarcação. O naufrágio rápido e a localização remota não deixaram oportunidade de sobrevivência.